nasci em 30 de junho de 1951, sou médico, me formei na Santa Casa em 1977 e nasci em São Paulo. Sou filho de Alcides Evaristo Ferrari, que meu pai nasceu em 6 de junho de 1914, e a minha mãe, Isaura Faria Ferrari, ambos são falecidos, mas ela nasceu em maio de 1917. Interessante porque o meu avô paterno e minha avó paterna são italianos de nascimento, vieram imigrantes e foram para a região de Botucatu. E eles casaram aqui no Brasil, se conheceram e casaram aqui no Brasil. O meu avô veio da região de Corfino, que é na região entre Toscana e Milão, e a minha avó é piemontesa, é mais da região do Vêneto, mas é todos do norte da Itália. A minha avó veio como colona e meu avô já veio numa situação um pouco melhor, porque quem o trouxe, quem o chamou da Itália para cá, era o irmão dele que era padre em Botucatu, por isso que ele foi para Botucatu. O meu pai e a minha mãe fizeram normal lá em Botucatu, e eles se conheceram durante a escola normal. Botucatu era uma província, né? Era muito pequeno, e aí eles ingressaram no magistério. Meu pai ingressou um pouco antes, mas eles casaram e quando ingressaram no magistério foram para Alta Paulista, em 1937, passando por várias cidades, começaram em Pompeia, depois foram para Paulópolis, chegaram a ir para Rinópolis e depois terminaram em Tupã, onde ficaram em Tupã até 68. Eles eram educadores, eram professores. O meu pai chegou a ser inspetor escolar da área do primário e foi professor secundário também. E a minha mãe chegou a diretora de grupo, se aposentou como diretora de grupo e também foi professora do secundário também. Meu pai chegou a ser o vereador mais votado de Tupã, foi presidente da Câmara, e nessa época ele levou Tupã nos anos 60 a ser um dos municípios de maior progresso. No governo do Juscelino Kubitschek, ele fazia um concurso entre os municípios e os 10 municípios que tinham maior progresso, medido por, não sei exatamente qual que eram os conceitos, mas ganhava um prêmio e aí eu fui com meu pai buscar esse prêmio ainda no Rio de Janeiro. Tem fotografia nossa no Cruzeiro e na Manchete, que eram as revistas da época, junto com o Juscelino Kubitschek. Eu fui temporão em casa. Minha mãe, eu nasci em 51, a minha mãe era de 17, então ela estava com 34 anos. Nós éramos para ser em 4 e acabamos ficando em 3, porque o meu irmão mais velho faleceu com 3 anos e meio de difteria, de Krupp. Na época chamava Krupp a difteria, né? E por um diagnóstico demorado para ser feito, né? Eu acho que quando veio o diagnóstico já não havia mais muita coisa para fazer, pela precariedade que era na saúde naquela região, naquela época. Essa época, minha mãe morava em Pompeia, meus pais moravam em Pompeia. Minha infância foi muito boa, né? Eu reputo que é difícil alguém repetir essa infância. Eu morava numa casa com um espaço físico muito bom, era uma chácara dentro de uma cidade, era vizinho mesmo, era quase que contíguo, era do outro lado da rua da casa do fundador de Tupã, né? E então muito bem localizada, bem na região central, era próximo da matriz, próximo do clube, próximo do instituto de ensino e próximo do grupo escolar. Então ali ficava uma quadra de mais ou menos de cada lugar, era muito bem localizada. E a casa era uma maravilha, quer dizer, eu vivia as aventuras de infância
os sonhos, né, do menino de brincar, de Tarzan e tal, eu tinha a natureza ali comigo para me propiciar isso, né? E os vizinhos também mais ou menos da mesma idade. Então eu tenho até hoje amizades que são trazidas da infância. Eu vim para São Paulo em 68, aliás, em 67, que eu vim para São Paulo, onde eu fiz o primeiro colegial, que eu realmente foi o primeiro fracasso que eu tive na vida, porque eu repeti de ano, né? Quando saiu o resultado da minha repetição, eu fui e me matriculei no Bandeirantes, aí apoiado pela minha irmã mais velha. E o Bandeirantes, na época, a minha irmã já tinha estudado lá, né? Ela achava que eu ia me dar bem no Bandeirantes, sabe? Ela que me apoiou, que me levou, inclusive, no Bandeirantes, né? E ali você tinha que definir se você ia se matricular no científico de exatas, no científico de humanas ou no científico de biologia, de biológicas, tá? E aí eu escolhi biológica, né? Sem muito saber por quê também. Você entrando em biologia num colégio como esse, você, na época, o vestibular não era problema. Você entrava no vestibular que você quisesse prestar, tá? E a minha turma toda foi para medicina, né? A Jandira era a melhor aluna da classe dela. Não sei se exatamente a melhor, tinham duas que dividiam o primeiro lugar e ela era uma dessas duas. E a Jandira, ela então não era da minha turma, né? de colegial. No terceiro ano do colegial foi em 1970. E aí nós começamos a assistir a turma toda junto na Copa do Mundo de 70, né? A casa dela era um paraíso para nós, né? Porque a mãe dela já estava aposentada, fazia as delícias, que tinha uma bela televisão, fazia comida, gostava de receber, né? O pai dela também era muito, muito legal e divertido, também vinha sempre com a gente, estava sempre animado conosco. Então foi aí que eu comecei a frequentar a casa da primeira aluna da turma, né? Porque não era a minha praia ali, né? Eu era bom aluno, mas não a esse nível, né? Copa do Mundo de 70, a final, ou foi no final de junho ou logo no começo de julho, tá? Eu ainda tive uns dias de férias depois da Copa, tá? E eu fui para o Rio de Janeiro de carro, esse fim de semana. Esses 15 dias, ou 10 dias que sobraram e tal, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, além de casa, da minha família, de casa mesmo, quem eu fui me despedir foi dos pais da Jandira, tá? E a gente não tinha namorado, a gente não estava namorando, mas eu gostava deles, né? Então eu fui lá me despedir e tal, e ver, jura, o que você quer do Rio, eu trago para você e tal, né? Então eu lembro disso, espontaneamente eu fui na casa deles pela amizade que tinha ficado, né? E com isso, a gente começou a se aproximar mais, na volta a gente ficou mais junto e tal, e aí começamos a namorar em setembro, né? E namoramos o terceiro colegial inteiro, aí a faculdade também inteira, e nos casamos. Eu me formei no dia 6 de janeiro e a gente casou no dia 7 de janeiro e fomos em lua de mel. Nossa. Né? De 30 dias, a lua de mel num navio. Eu entrei na 10ª turma da Santa Casa em fevereiro de 72, e a Jandira também entrou na 10ª turma da Unicamp em fevereiro de 72. Quer dizer, a Unicamp e Santa Casa tem exatamente o mesmo ano de fundação. E nos formamos juntos em 77. Eu convivi também na Unicamp, né? Porque como a gente namorava às quartas-feiras, eu ia muito para a Unicamp. Mas na Santa Casa,
A diferença que eu via é que a Unicamp estava inserida numa universidade. Você tinha outras matérias, outra visão, uma faculdade maior, né? A Santa Casa não, era uma faculdade menor, uma faculdade isolada. Tinha a faculdade de enfermagem, que era a São José, que era do lado, mas em compensação, a Santa Casa era teórico-prática, ela funcionava dentro de um hospital. Então você tinha contato com o doente desde o primeiro ano. Quem gostava, quem não gostava de doente, quem não gostava de gente, largava. Então uma faculdade que eu acho que formou e forma muitas pessoas técnicas de contato diário, né? Contato direto, de atendimento, né? De assistência, e holística, de uma forma holística, né? A faculdade se caracteriza por isso. Ela é menos acadêmica e mais assistencial. Eu comecei em laboratório muito cedo. No terceiro ano da faculdade, eu precisava de uma bolsa, né? Eu achava que precisava de uma bolsa, precisava trabalhar. Eu já trabalhava. Um pouco antes, eu entrei para trabalhar no Jockey Club. Eu vendia pule. Eu vendia pule no sábado, domingo, segunda noite, quinta noite, que era o Jockey Club, que proporcionava você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E não que me faltasse nada, mas eu queria ter a minha independência. Sempre tive a minha independência. E a independência, se não começar com a financeira, o resto você não tem. E eu fui falar com o secretário da Santa Casa, né? Falar, pô, eu precisava trabalhar ou ter uma bolsa, alguma coisa, né? Aí ele era rotariano e ele era muito amigo do José Soares de Araújo, que era dono de laboratório e que estava precisando de alguém para trabalhar no laboratório dele e horários fora da faculdade, né? E aí eu comecei em laboratório, então, para mim foi um achado, né? Porque eu trabalhava na área de saúde, né? Podendo fazer, atuando na área da saúde, com segurança, né? Porque eu era bem treinado, ele dava esse treinamento lá no laboratório, fazendo as coisas que eu me preparei, né? Que eu fui treinado para fazer, e com contato com o médico, com o paciente e com a área técnica. Eu colhia as amostras, fazia e entregava o resultado, né? Então eu trabalhava com BIP nessa época, trabalhava com BIP e ligavam para a central do BIP, vários hospitais que eram atendidos pelo José Soares Araújo, pelo laboratório do José Soares Araújo, inclusive a Casa de Saúde Santa Rita, que é o nosso sócio número 1 aqui no Sindosp, né? Então eu ia atender a Casa de Saúde Santa Rita. E era muito gostoso, porque você tinha contato com o médico que estava fazendo assistência, muitas vezes, e você depois transmitia o resultado para ele, né? Então você tinha interação com o corpo clínico. E o José Soares Araújo, o filho dele estava fazendo, nessa época, o filho dele estava fazendo uma pós-graduação na Holanda. E ele mais ou menos que me adotou. Ele e a dona Gabi, que é a esposa dele, então ele me levava para as reuniões, inclusive, dos outros laboratórios. Então com isso também eu fiquei com um relacionamento muito bom com os donos dos outros laboratórios de São Paulo na época. No sexto ano da faculdade, a gente fazia pediatria. E o professor de pediatria, que era o chefe da pediatria, o Dr. Renato Jacovoski, ele foi catedrático de Ribeirão Preto também. Ele, na primeira aula que ele dava para turmas, eram turmas pequenas, sabe? A gente se dividia em muitas turmas, eu não sei exatamente quantos tinham, mas eram umas 12 pessoas na minha turma, que a gente ficava junto, né? E ele perguntava cada um o que ia fazer. Como era no sexto ano, né? A maioria todo mundo já sabia, né? E quando eu falei que eu ia fazer laboratório, que eu já trabalhava em laboratório, que a minha ideia era fazer análises clínicas, eu era patologista clínico, queria ser patologista clínico e tal, eu achei que ele ia me dar um gelo, quer dizer, eu não tinha muito a ver com pediatria, né?
E foi o contrário, ele me deu um estímulo absurdo, também muito trabalho, porque ele falou, você tem que ser um exímio colhedor de material de criança, tá? E eu vou te ensinar a colher exame de criança, pegar veia de criança, de recém-nascido, de todas as idades. E deu ordem na enfermaria para todos os materiais só eu colher. Então a minha passagem lá, eu tinha que chegar até mais cedo do que os outros, né, para fazer as coletas de material, porque depois tinha as minhas atividades como aluno, né. Mas ele também chegava, ele ia junto, e aí eu fui realmente um técnico muito bom em punção, em veno punção, e ele ensinou algumas técnicas, e uma das técnicas interessantes é que você colhia no terço médio da coxa do recém-nascido ou da criança de colo, pelo sulco da veia. Você não sentia bem a veia, você sentia o sulco e ali você funcionava que você ia pegar a veia, né? E eu realmente fui um disseminador disso, né? Desse conhecimento. Como ele falou, você não é que você vai aprender para disseminar depois desse conhecimento. E realmente, sempre na minha formação, motivado provavelmente por ele, eu sempre dei muita importância para a fase pré-analítica, né? Como ele falava, se você não souber colher, o resultado não vai sair bom. Quer dizer, se você não tiver um bom material que você vai examinar depois, você não vai conseguir, né? Então ele foi um grande professor de patologia clínica, foi um pediatra, né? Teve outros professores que me influenciaram, o Walter Edgar Maffei, que era da patologia, que ele ensinou todos nós a sermos críticos de tudo que a gente lia, do que a gente aprendia, né? Uma visão crítica da medicina e principalmente dos trabalhos científicos. A outra coisa importante nisso tudo é que a Santa Casa não tinha tido, ou tinha tido, mais anos antes, teve uma descontinuidade de residência médica, tá? Na patologia clínica, no laboratório central. E eu era o primeiro aluno da Santa Casa a fazer patologia clínica dos últimos anos, tá? Então foi aberta a residência médica em patologia clínica, né? E isso também, além de ter sido aberta, o Dr. Pasqualino Sapienza, que era o chefe do laboratório, que fez a ação para abrir, para eu poder fazer a residência lá, ele me deu também a liberdade de montar o currículo da patologia clínica, tá? Então eu fiz um currículo muito ligado ao que eu achava necessário, que o residente precisava fazer. Então a minha residência foi muito rica de eu ter liberdade de estar em outros locais que não fosse dentro do laboratório só. Então eu participava das reuniões anatomoclínicas, das reuniões anatomocirúrgicas, da reunião do Dr. Alípio Correia Neto, que era uma reunião fantástica, que ele era o último a falar entre uma reunião clínico-cirúrgica e anatomia patológica, né? E eu passava visita com alguns professores e preceptores em algumas áreas, passava visita quase que diariamente no pronto-socorro, com o Dr. Valdir Golim, hoje professor da faculdade. Então eu pude fazer não só um aprendizado diferenciado, como também um network diferenciado, né? E aí, quando eu me formei antes da residência, pelo conhecimento que eu já tinha da especialidade e o conhecimento da área, eu fui mais ou menos procurado por vários serviços para poder trabalhar, né? O meu primeiro emprego como patologista clínico, patologista clínico ainda não era, eu estava fazendo residência. Como médico formado, com a carteira profissional lá, registrado como médico e tal, foi no laboratório Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Esse laboratório Oswaldo Cruz, na época, o Silvio Correia era o proprietário,
Ele tinha o Ariovaldo Mendonça, que depois trabalhou muito tempo no Hermes Pardini, e ainda acho que hoje ainda está no Hermes Pardini, no Instituto Hermes Pardini, mas ele está aqui em São Paulo. E o Luiz Vitor Salomão, do Laboratório Salomão Isope, iniciando a sua vida também profissional junto comigo nesse mesmo laboratório. Ele fazendo anatomia patológica e eu exercendo a patologia clínica. E isso a gente começou junto, e em seguida o laboratório bioclínico, que funcionava na Peixoto Gomide, o seu principal sócio era um laboratório muito maior que o Oswaldo Cruz, na época, e era um laboratório com um número grande de sócios, eram 10 sócios e tal. E o principal acionista me convidou para ser sócio do laboratório. Então, entre ser empregado de um e ser sócio de um laboratório, sócio de um laboratório maior, eu não tinha grande vivência de sociedade, talvez fosse melhor ficar no pequenininho que tinha um dono só, do que no maior com 10 donos, né? Com 10 sócios. Mas, no fim, eu fui e me dei bem, porque os outros sócios, no fim, foram saindo, eu fui comprando a parte deles e acabei ficando com... Em 82 eu já era sócio junto com o meu sócio, que ficou até 2004 mesmo sócio. Nessa ocasião, ele atendia vários hospitais. Ele atendia o 9 de Julho, ele atendia o Hospital São Luís, ele atendia o Hospital Heliópolis, o Hospital Brigadeiro, e atendia muita indústria também. Quando eu entrei no laboratório, ele atendia mais de 1000 pacientes dia. Era um laboratório de um movimento maluco. E eu peguei a transformação desse laboratório de processos manuais que eram feitos e para ter os processos de automação, inclusive com a informática ajudando. Vocês imaginam, para soltar 1000 laudos dia, né? 1000 laudos, eram 1000 pacientes, na verdade eram 4000 laudos dia. A gente tinha uma infinidade de datilógrafos que trabalhavam e tal. Então, a informatização ali foi necessária e inerente do processo que a gente precisava fazer para tornar segurança, quer dizer, para ter segurança do processo. Cada exame era numa folha. Então, você imagina eu escrever 10 vezes o mesmo nome e ainda um sobrenome se tivesse um monte de consoantes, né? Algum exame ia sair com o nome errado, então vira e mexe a gente tinha problema do paciente vir lá, esse exame é meu mesmo, o meu nome não está certo, tá? E a gente tem que explicar por que não estava certo, quer dizer, o processo era falho, né? Até da identificação dessa forma básica, né? Então, isso também foi um aprendizado absurdo de processo, né? De começar a ter processo. E junto com a necessidade da Santa Casa, que também era um grande serviço, né? Eu fui fazer GV e fiz administração hospitalar. Na GV, depois da residência, eu tirei título de especialista da SBPC, que mantenho até hoje, como a principal especialidade médica, patologia clínica, mas fui fazer o sistema do PROASA, que era a parte de administração hospitalar e sistema de saúde. Nessa ocasião também, nós tivemos começa a epidemia de AIDS, né? E na epidemia de AIDS, só um parênteses, eu vivi uma epidemia anterior que era de meningite, tá? Ainda acadêmico. Eu peguei o final da epidemia de meningite, né? Que morreu muita gente também de meningococcemia, né? Morria com manchas na pele, com disseminação pelo meningococo, né? Eu peguei, era uma loucura, porque eu colhia muito bem líquor também. Como acadêmico eu já colhia muito bem líquor, porque dentro do meu plantão, se me pedissem líquor, me pedissem mielograma, eu cheguei a colher, e colhia também tanto o sangue venoso como o sangue arterial, para fazer gasometria e tal,
que tinha sido aquele aprendizado que eu tinha feito na pediatria, que me ajudou demais, né? Então eu era disputado muitas vezes para pegar as veias difíceis. Mas voltando à epidemia da AIDS, e o meu compromisso de ser o responsável pela sorologia do Banco de Sangue da Santa Casa, através da Secretaria de Saúde de Estado e do próprio Emílio Ribas, eu fui fazer uma pós-graduação no New York Blood Center, em retrovirose. E isso me deu uma outra frente de ver processo. O New York Blood Center era o principal banco de sangue de Nova York. Quer dizer, você imagina fazer a sorologia de toda a estrutura de sangue usado no estado de Nova York. Não era só na cidade de Nova York, mas era um banco de sangue realmente fantástico. Era um prédio só de laboratório para sorologia de banco de sangue. E ligado à Cornell University. Então a gente tinha uma área acadêmica muito forte junto a uma prestação de serviço seríssima, né? Muito grande, né? Quando no retorno eu apliquei isso, né? No meu dia a dia de trabalho, né? Tanto no meu laboratório privado quanto no serviço da Santa Casa, né? E aí a gente começou a ter um outro degrau, então, de segurança na execução dos nossos serviços. Em 91, eu procurei a AESP. O Plínio estava como presidente da AESP, aqui na Praça da República, e ele que me falou, não, eu não represento a AESP, é a Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo, não represento o laboratório. Você procura o Chafik no Sindosp, o Sindosp representa. Tá? Aí eu saí de lá, peguei a 24 de maio e o Chafik estava aqui, era mais ou menos a hora do almoço, né? E ele me abriu as portas realmente para essa representação toda. Quando eu comecei aqui, em seguida, foi ainda com o Chafik que aconteceu a primeira hospitalar. Está fazendo 25 anos, né? Que fez 25 anos. E a gente começou uma jornada de administração laboratorial, sabe? Então, a primeira ação como uma jornada, um congresso de gestão laboratorial foi feito pelo sindicato. Em 1998, 1999, eu comecei a liderar um grupo para fazer consolidação de laboratório, antes de se falar em consolidação de laboratório. E a minha visão era consolidar o laboratório pela área técnica, não pela área científica, não pela área empresarial, e sim na área técnica. Porque fazia sentido para mim os equipamentos que vinham cada vez maiores em tecnologia, em automação, necessitando de massa crítica, necessitando de volume. E se a gente não tivesse esse volume para fazer, inviabilizava a aquisição desses equipamentos, né? Então, só tendo várias pessoas juntos, vários serviços juntos, para ter volume para esses equipamentos. E a gente acabou, em 2002, formando o NKB, o LCA, Laboratórios Clínicos Associados, que funciona até hoje, onde a gente desenhou. Nós alugamos um galpão, eu fui o primeiro superintendente do LCA, e a gente fez um laboratório dos sonhos de todos os donos de laboratório. Foi um prédio, um galpão industrial na região da Vila Santa Catarina, atrás do aeroporto de Congonhas, próximo então para receber material via aérea de todos os laboratórios associados, tá? E ali a gente fez num galpão industrial uma área técnica de laboratório com linhas de montagem, com linhas de execução e pensado nos mínimos detalhes. E o meu laboratório, a gente dentro dessa consolidação, foi tanto sucesso o LCA que os outros laboratórios que se associaram
eles quiseram parar aí, porque o ganho já era muito grande na época. A gente já ganhava em torno de 30% do custo nosso, a gente conseguiu reduzir por essa área. Então, se satisfizeram com isso e não quiseram ir para outro tipo de consolidação. E eu tinha necessidade de consolidar o meu laboratório, eu queria consolidar com outros serviços. Aí apareceu o NKB, que era uma empresa do grupo Fleury, que estava fazendo a consolidação dos laboratórios, e aí o meu foi o primeiro a ser escolhido no estado de São Paulo. O sindicalismo do Brasil está passando por um processo de transição muito grande. Agora, o que eu vejo em relação à saúde no Brasil está também numa transição, está em movimento constante, né? E isso propicia oportunidades dos sindicatos estar presente com as novas empresas que estão surgindo e com a necessidade que está surgindo a cada momento, né? O Sindosp, nos anos 2000, passou por uma dificuldade grande quando perdeu as beneficentes e as santas casas, né? Principalmente as santas casas, do seu quadro associativo, e conseguiu crescer, né? Passando uma dificuldade inicial, e depois cresceu mais do que talvez se tivesse as santas casas no seu bojo, né? E acredito que isso vai acontecer também quer dizer, a representatividade é forte e a competência da estrutura está cada vez mais profissionalizada para ser forte o suficiente para também caminhar com novos produtos e novas ações. Então eu acho que é um futuro brilhante. Quer dizer, se há dúvida da sobrevivência do regime sindical, eu acho que pode ter muita transformação, mas o Sindosp, com a sua estrutura, pode até mudar de nome, deixar de ser sindicato, sei lá, mas essa estrutura de associativismo e de prestação de serviços vai estar se atualizando e se reinventando para estar sendo perenizado. Nós 80 anos esse ano e nós todos somos passageiros temporais, mas acho que o Sindosp é uma instituição que deve ficar.